Boa noite, eu sou a Ana Gabriela, tô aqui com a Ana Paula e a Valesca. Elas são da Botica do Vale, aqui de Joinville, uma farmácia de manipulação e homeopatia, que tem 33 anos já, né? Já fez 33 anos em janeiro desse ano. E agora elas estão dando um novo passo, indo para um novo espaço, e é uma época de recomeço. E para isso, para essa nova época, elas resolveram vir aqui e contar um pouquinho sobre a história, sobre como começou essa farmácia tão incrível e com uma história tão profunda que é a Botica do Vale, né? Uma história tão bonita por trás. Boa noite. Boa noite, Aninha. Aninha para os íntimos, Aninha para os íntimos. Queria ver com vocês como que foi, então, esse início da Botica do Vale. Como que surgiu essa ideia? Como que ela começou? Bom, eu sou de Campinas, do estado de São Paulo. E quando eu fiz faculdade de farmácia, eu já fiz a faculdade de farmácia querendo fazer homeopatia. Porque eu sempre usei homeopatia desde criança. Então, eu decidi fazer farmácia para ter uma farmácia de manipulação homeopática. Fiz a faculdade, foram 5 anos de farmácia. E na época não existia a cadeira homeopatia na faculdade. Então, quando eu entrei, eu já sabia que eu ia fazer a faculdade. Eu queria trabalhar na farmácia onde eu comprava os meus medicamentos e aí eu ia fazer a especialização em homeopatia. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu me formei, a princípio, logo em seguida, eu não consegui um emprego na farmácia de manipulação. Mas meu nome estava na lista. E aí aconteceu uma coisa bem interessante, porque eu fui trabalhar no hospital amor, né? Eu fui trabalhar no hospital da PUC. E eu fiquei lá, entrei 10 dias. Quando eu estava lá 10 dias, a farmácia me chamou. E eu falei, agora eu vou ter que ir. Porque eu já estava esperando desde o 3º ano de faculdade. E aí eu conversei no hospital com a minha líder, que é a Carla. Era a Carla na época. E tá bom, então você cumpre o aviso prévio e vai. Então eu fiquei 40 dias no hospital. E foi muito bom, porque eu vi que não era o meu lugar no hospital. E eu fui pra farmácia. E aí eu fui fazer minha especialização. Então eu prestei, era na USP, em São Paulo. Então eu trabalhava a semana toda e sexta-feira eu pegava o carro 6 horas da tarde, ia para São Paulo para fazer a especialização, 1 ano e meio. Quando eu me formei, eu falei, agora eu vou ter a minha farmácia. Então eu comecei a entrevistar os médicos de Campinas para saber se eles estavam satisfeitos com as farmácias lá em Campinas, né? E a proprietária farmacêutica, amiga minha, dona da farmácia, sabia que eu iria fazer isso, porque eu já tinha falado, né? E então, os médicos falavam assim, estamos satisfeitos, sim, as farmácias são boas, e eram mesmo, são até hoje, né? E aí, uma médica falou assim, olha, eu tô satisfeita, mas a minha irmã mora em Joinville, e há 6 anos, e lá não tem nenhuma farmácia homeopática de farmacêutico, com farmacêutico, e com farmacêutico especialista, menos ainda. Você não quer ir lá para conhecer? Pensei, vou, né? Peguei um feriadão, era 30 de outubro, 2 de novembro ali, e eu peguei um ônibus, fiz um bate-volta, e aí naquele dia eu conheci 3 médicos aqui. Conversei com eles, conheci a cidade, e voltamos, eu e meu pai dos meus filhos, voltamos para Campinas. Nesse meio tempo, eu estava recém-casada, ele ficou desempregado, ficamos 2 desempregados, com uma baita oportunidade como essa. Sim. E na época, os médicos, eles estavam, o PSF, Projeto de Saúde da Família, da Prefeitura, estava trazendo vários homeopatas para Joinville, naquele ano. Interessante. Então, o que aconteceu? Eles estavam na Sociedade Joinvilense de Medicina. O departamento de homeopatia ia ser montado naquele mês de novembro. E aí eu fui convidada para vir para esse evento e para conhecer os médicos homeopatas que estavam chegando em Joinville. Então, esse foi assim o pontapé inicial para minha chegada aqui em Joinville. E foi isso que aconteceu. Eu vim, conheci todos eles, fiz a primeira conversa, participei dessa inauguração, né, do Departamento de Homeopatia dentro da Sociedade Joinvilense de Medicina. Deixei tudo organizado aqui, consegui um pedreiro, um lugar para abrir a farmácia. Deixei tudo, fui no contador, abri a farmácia e voltei para Campinas para arrumar a mala, para comprar
os medicamentos, as matrizes e tudo que eu precisava, arrumar pôr no caminhão e vir embora para Joinville. Então, nós chegamos aqui no dia 7 de janeiro de 1991. Você nunca tinha vindo para Joinville, então? Primeira vez foi já pensando em abrir a farmácia? Eu vinha, quando eu vinha passear com os meus pais, no sul, a gente tinha um casal que morava aqui, que era de Campinas, que eram muito amigos dos meus pais. Então, a gente sempre passava e ia lá na Tigre, na recreativa da Tigre, para almoçar, porque ele era gerente da Tigre. E depois nós íamos embora. Então, a gente era só de passagem, assim, mas nunca tinha ficado em Joinville, né? Não sabia nada. Eu não sabia nada sobre Joinville, na época. E a maior curiosidade foi, no dia que eu cheguei, fui no supermercado para fazer a primeira compra. Tudo era do Vale. Leite do Vale, queijo do Vale, é tudo do Vale. Falei, meu Deus, mas por que aqui é tudo do Vale? E a farmácia que eu trabalhei era Botica Silvestre. Silvestre era o sobrenome da farmacêutica. E eu sempre falei que eu ia ter uma farmácia chamada Botica do Vale, porque é o meu sobrenome. Então, do Vale com 2 L's, porque é o meu sobrenome. Aí chego aqui, tudo é do Vale. Assim, foi uma surpresa realmente para mim, né? Então, esse foi o começo. Nesse ano de 1900... também, né? Pois é, daí ninguém entendia por que era do Vale, mas eu sabia que era do meu sobrenome, até que as pessoas fossem conhecendo, né? Na época, a farmácia tinha 35 metros quadrados. O laboratório tinha 1 por 1, o de homeopatia, né? E eu, quando abri, então, o que eu fazia na primeira farmácia? A homeopatia, que é a minha essência, né? Eu fiz homeopatia, essa é a minha essência. Então, era homeopatia. Eu também trabalhava com cápsulas, eu fazia fitoterápicos. Então, cápsulas feitas de plantas. Tinturas também. E fazia shampoos, cremes, e com essa pegada mais natural, então não usava corante já naquela época, né? Então era algo muito novo aqui em Joinville, né? As pessoas não sabiam muito sobre isso. Campinas já era um pouquinho mais, porque estava mais envolvido com isso. Então eu trouxe a veleda, então eu trouxe muita coisa que não tinha aqui. E uma curiosidade, eu trouxe os alimentos naturais. Então, eu vendia arroz integral, sal marinho, aveia, granola. Ninguém vendia. Porque Joinville não tinha. As pessoas iam para Curitiba buscar, porque ninguém vendia isso aqui em Joinville, né? Então, eu também fui a primeira pioneira na questão dessa parte. Ana, e tu tinha já esse olhar sistêmico, né? Porque hoje se fala tanto nisso, mas como tu já tinha essa raiz forte ali do olhar todo, né? Quando tu veio, né? Já tinha isso. Exatamente. Quando eu fui fazer a especialização na homeopatia, minha cabeça explodiu, assim, ó. Porque a homeopatia é muito profunda. E a homeopatia já fala sobre o equilíbrio, né? A energia vital que nos mantém equilibrado. E que o sintoma, a doença aparece quando essa energia está desequilibrada. E isso vem desse equilíbrio, dessa tríade do corpo espiritual, o corpo da alma, almático, e o corpo físico. Isso tem que estar equilibrado. Então, quando a gente está com saúde, é porque existe esse equilíbrio. E isso eu adquiri lá na especialização em homeopatia. Porque a homeopatia abriu minha mente. A partir dali, eu já vejo tudo sistêmico. Eu não consigo separar nada. Eu não separo o espiritual da alma, que é o pensamento e sentimento, e do corpo físico. Então, a farmácia nasceu, a raiz dela... Já era esse olhar, né? É esse olhar sistêmico. Olhando a saúde como um todo, né? Eu sempre vi. Então, a Botica é isso. Nós somos isso. Nós somos uma farmácia que olha sistemicamente para o ser humano, né? Essa é a... Hoje eu vejo que muitas vezes eles usam o termo integrativo, né? Mas é esse sistêmico que a gente já falava lá atrás, né? Eu lembro quando eu fiz a faculdade, eu já tive a formação de homeopatia. Porque na minha cadeira tinha, no meu currículo lá tinha homeopatia. E eu fui uma das pessoas que me encantei na época. Assim, eu fiquei apaixonada por esse olhar, esse todo, onde uma dor que eu tenho aqui às vezes reflete uma dor da alma, né? Uma dor física,
onde eu tinha que entender um pouquinho o que estava acontecendo com a gente. E eu lembro assim que na época eu tentei até trabalhar com isso e fazer estágio e não consegui. Então ficou guardado no meu coração ali a sementinha para anos depois te encontrar, né? Para poder germinar, pra né? Poder germinar. E depois germinou. Isso. E foi isso, e isso é muito interessante, porque quando depois que eu cheguei aqui, depois de 7 anos, nós entendemos que a gente precisava trabalhar também com mais matérias-primas, mais insumos diferentes, né? E colocar mais os medicamentos alopáticos também. Por quê? Porque a pessoa ela é sistêmica e muitas vezes ela precisa do medicamento alopático também, né? É um equilíbrio. É um né? equilíbrio. Então, nós começamos a trabalhar com os medicamentos também, a manipular os medicamentos alopáticos. Você consegue explicar um pouquinho só o que são os medicamentos alopáticos? Que eu acho que é um termo que às vezes é novo para muita gente. Tem muita gente que não sabe o que significa, né? Quando a gente trabalha, vou tentar explicar de uma maneira bem simples. Quando nós trabalhamos com homeopatia, nós trabalhamos com a energia, com esse corpo energético. Mas nós somos corpo físico, matéria também. Então, quando você traz a alopatia, você traz essa matéria que você precisa para a construção. Então, por exemplo, uma vitamina, um mineral, aminoácidos. Então, você precisa de suplementos realmente que vão nutrir esse paciente. Então, eu falo que é muito inteligente quando o paciente usa das duas terapias, das duas medicinas, vamos dizer assim, né? Porque elas não se competem, elas se completam. Porque eu preciso nutrir aquele corpo e eu preciso trabalhar a energia daquele corpo, a energia vital. Então, aí que você realmente vai contribuir para a saúde do paciente, para a cura. Porque, às vezes, se eu olhar só um dos pilares, ele fica faltando, né? É quando esse paciente melhora, mas não chega à cura. Porque ele precisa realmente desse equilíbrio. Igual nós, né? Quando a gente fala que a gente precisa da farmácia, médico, cliente, é um equilíbrio. É um equilíbrio de confiança, é um equilíbrio de tratamento, né? Me veio assim que tudo é tríade. Se a gente exatamente. observar, tudo na vida é tríade. Quando a gente fala, usando aquilo que trata da energia, a gente está falando muito da alma, pensamento e sentimento. Mas nós somos corpo físico e o corpo físico precisa da matéria. Então, ele precisa também de tudo isso. E aí, o espiritual. Então, isso tem que estar em equilíbrio. E aí que a farmácia entra de uma forma sistêmica. Porque a gente consegue trabalhar a alma, consegue trabalhar o corpo. E como a gente trabalha com relacionamentos buscando muito amor, os nossos valores são valores de verdade, de respeito e de amor, então a gente também trabalha o espiritual. E isso é o que faz a Botica ser o que ela é hoje. Né? Não sei, deu pra... Sim, total. E a tríade te traz esse equilíbrio, né? Que o equilíbrio, a tríade realmente, ela fortalece isso. E quando que entraram novas pessoas nessa Botica do Vale? Quando que chegou, porque tem uma terceira sócia que não está aqui também, né? Então, como que foi a entrada dessas novas pessoas? Assim? E a Carla veio bem antes de mim. Então, depois de 7 anos que a gente percebeu que precisava trabalhar com a matéria, né? Também, eu falei assim, ó, eu sou muito homeopata. De essência. Eu preciso de alguém. Eu até fui fazer o curso, eu fui da primeira turma lá da Racine, da manipulação, né? Eu fiz, mas eu preciso de alguém. E aí, a Carla, que era quem trabalhava no hospital, que eu falei que eu trabalhei só 10 dias, ela tinha feito faculdade 2 anos depois de mim. E a nossa turma de faculdade tinha criado apadrinhamento, e eu era madrinha dela. E ela trabalhava no hospital com um amigo meu. E eu falei, eu preciso de alguém. E fizemos, então, uma proposta para a Carla. Se a Carla, ela é de estado de São Paulo também. Fez lá na USP também. A Carla. Carla, não. Nós fizemos PUC, né? Ah, na PUC. Na PUC de Campinas. PUCamp, que a gente chamava, né? PUCamp. E a Carla trabalhava no hospital da PUC, onde eu tinha trabalhado com ela. E eu fiz uma proposta, porque ela tinha acabado de sair do hospital, mudou toda a direção, e ela e esse amigo saíram. Eu falei assim, por que não, Carla?
E a gente já conhecia, então nós fizemos um convite. E ela veio conhecer. E aí, como nós gostamos muito de música, ela gosta e eu gosto. Só um pouquinho. Tu também, Só um né? pouquinho? Eu É. também Nós gosto. gostamos de Só um música. pouquinho, só um pouquinho. Ela foi recebida assim, porque quando o dia que ela veio conhecer, nós fizemos, a gente tinha um coral. E era um jantar do coral, nós fizemos uma noite de massas. E aí nós só cantamos. Então, assim, a gente conquistou também com a música. coração. Com o coração. E a Carla, então, topou e veio para Joinville. E aí ela ficou cuidando de toda a parte técnica, né? Do setor técnico, do operacional. Ela foi construindo, né? Ela foi cuidando, construindo, foi crescendo, né? A parte desse operacional, desse técnico farmacêutico. E eu fui cuidando mais da gestão de pessoas e toda a parte administrativa era comigo, né? Fazia compra, contas a pagar. Então, eu fui saindo do laboratório e indo para esse setor. Então, assim, ó, eu fiquei muitos anos eu manipulando, né? Até a Carla vir. Então, depois de 7 anos, quando ela veio, eu comecei a sair. E foi muito legal. Então, a Carla é sócia, né? Até hoje. E depois, ela passou do técnico, ela foi pro administrativo. E aí, eu assumi a gestão da empresa, né? Então, foi assim que a Carla veio. E ela foi a segunda farmacêutica, né? Eu a primeira e ela a segunda. E você? Entrou quando? Eu fui a terceira. Ela foi a terceira. E olha, A terceira da farmácia? Sim, a terceira farmacêutica. farmacêutica. Olha, que legal. E ela vai contar, mas tem a escolha dela foi por um motivo. Ela conta, depois eu falo. Então, assim, eu, na verdade, como eu falei, eu já tinha aquele amorzinho pela homeopatia, né? Mas eu me formei em bioquímica. E também gostava demais de laboratório, assim. E como eu falei, como eu tentei trabalhar com homeopatia e na época não consegui, eu me formei e fui trabalhar em laboratório. E eu já tinha... na época, eu não sabia que o nome era esse, olhar sistêmico, né? Eu me achava curiosa, porque eu trabalhava num setor e olhar o que tinha no outro. O paciente entrou com uma urina, entrou com sangue, eu ia ver se tinha ligação entre os resultados. Pô, deu isso aqui, então será que tem alguma alteração em outro lugar? Então, eu tinha essa curiosidade em olhar e observando que o corpo realmente vai dando sinais e vão tendo alterações que justifiquem ali, que vai fazendo esse pensamento lógico, né, da doença. E daí a dona do laboratório, que é minha amiga até hoje, compra na botica e já comprava na botica na época. E usava homeopatia. E um dia ela falou, eu uso homeopatia. Nossa, meu olho brilhou assim. Falei, você usa homeopatia? Mas aqui, onde que tem farmácia homeopática? Aí nós conversamos e daí ficou. Esqueci e foi. Até você nascer. A Ana nasceu. É que isso é uma grande curiosidade, né? Pra quem não sabe, eu sou filha também da Valesca, então estamos aqui acompanhando a história da botica desde o início, né? Do início, desde que eu nasci, porque a botica existia antes, isso né? aí. E daí a Aninha nasceu, e daí com criança pequena já é uma loucura, né? De horário, de tudo. E aí me veio assim de querer sair, mas daí a Ana já tinha acho que uns 3 aninhos. E foi quando eu procurei a botica. 3. Por aí, eu acho. Menos? 8 2? meses ela tinha quando... Será que isso é isso? Sim, a foto que eu tenho com ela é... Meu Deus, na minha cabeça era mais. Mas isso, a Ana nasceu, que foi o ponto ali, o chave, e daí foi quando eu entreguei o currículo ali na botica, né? E né, com esse novo desafio, porque eu na época de faculdade, eu tinha feito as optativas, porque eu adorava trabalhar dentro de laboratório, desenvolver fórmula, isso já era uma coisa assim que eu tinha uma paixão bem grande. E daí veio uma oportunidade, porque eu era cru, total, né? Não sabia nada. Eu tinha o desejo, o amor por aquilo, mas não sabia trabalhar com aquilo. Né? E foi muito interessante, porque eu entrevistei 2 farmacêuticas. Uma Valesca e mais uma. Uma que tinha o conhecimento técnico. Mas a Valesca não tinha nenhum conhecimento técnico, ela nunca tinha trabalhado numa manipulação. Não. E a outra farmacêutica só tinha. o teórico da faculdade, né? E quando eu fui escolher, o meu coração dizia, escolhe a Valesca. Porque
ela poderia aprender. Ela tinha uma paixão tão grande já pela homeopatia, mesmo sem conhecer, que ela poderia aprender. E então eu escolhi por ela, por esse amor. E eu sempre falei que a Valesca é a farmacêutica com F maiúsculo, no sentido, ela é tão apaixonada pela profissão, que eu escolhi porque eu senti a paixão dela pela profissão. Foi esse o motivo que me fez escolher. E eu tinha certeza que a gente daria um bom casamento, né? E aí já estamos juntas. Nossa, esse ano... Quanto? Esse ano, 24. 24 anos 24 juntas. Né? E assim, eu sempre acreditei no propósito da Botica. O cultivar saúde, quando tu fala em cultivar saúde, não é só tomar medicação. É cultivar o que eu penso, o que eu faço, se eu faço atividade física, os meus relacionamentos, né? E ali uma das coisas que eu sempre falei ali da Botica que me encantou, além da profissão em si, porque realmente sou apaixonada pela profissão, é uma coisa assim que eu acho que a gente pode contribuir. Acho que nós estamos no mundo mesmo para fazer a diferença, né? E quando tu trabalha com o que você gosta, eu acho que você pode contribuir para a sua saúde, porque eu vi assim a diferença na minha vida de quem eu era, de quem eu sou. Eu acho que a gente busca isso, né, Ana, que é ampliar essa mente, ampliar e trazer isso como uma verdade, porque eu lembro assim, quando eu entrei na Botica, eu fazia palestra, não sei se você lembra, a gente trabalhava ia em posto de saúde. Posto de saúde. Nossa, eu fazia palestra e muitas das coisas que eu falava ali, muitas eu ainda não tinha incorporado, eu não vivia. Só que aquilo, porque tudo é um tempo de maturação, né? É um tempo que você leva até você... Ainda tô longe, né? Tô no caminho. Não, né? Eu acho que isso é bem legal. É uma busca, né? Porque isso que a Valesca está falando tem a ver com o nosso propósito. É isso aí. A existencial da Botica. Nós existimos para cultivar a saúde integral. É isso aí. Então, nessa visão sistêmica. Isso é um processo. Isso não acontece de uma hora para outra. Por quê? Porque nós somos aquilo que a gente construiu desde que a gente foi gerado. As nossas verdades, as nossas narrativas, elas são construídas. Então, aquilo para mim é certo. Eu entendo que aquilo é certo. Assim, sempre fiz assim. Isso é certo. E esse processo é de cultivo mesmo. E ele começa com a expansão da consciência. Porque para você ter uma nova narrativa, você tem que construir uma nova história para você. Então, se eu acho que tomar medicamento para tirar dor, por exemplo, dor de cabeça. Ok, eu tô com dor de cabeça, eu vou tomar um analgésico. Eu vou lá e tomo um comprimido, alguma coisa que vai tirar esta dor. É um aprendizado. Todos nós aqui do Ocidente aprendemos isso. Isso é válido, porque a gente não deve sentir dor. Então, a gente usa o analgésico. Porém, será que existe uma outra forma de eu lidar com essa dor? Ou se essa dor é constante. Ela é constante. Eu tenho que pôr uma luz nela, né? E a gente vai aprendendo. Então, por exemplo, eu já sei que escaldapés com sal grosso, ele me ajuda a tirar a dor. A partir do momento que eu expandi minha consciência e eu aprendi aquilo, eu não tive mais dor de cabeça. Porque quando ela faz assim, eu já vou lá e faço meu escaldapés. Porque eu aprendi. E aí tem uma coisa muito legal, que é uma parte muito importante da Botica desde o começo, que é o ensino. Eu ia perguntar isso, porque a Botica tem esse lema de cultivar a saúde integral, né? Só que o conhecimento, ele sempre veio, né? Desde os primórdios da Botica, ele tá intrínseco também, né? Desde o começo. E eu sem saber que a gente muda através do conhecimento. Eu nem tinha essa consciência, né? Hoje eu tenho. Mas na época eu sentia. Então, como é que foi? Logo que a homeopatia começou a crescer, os médicos começaram a chegar e a prescrever. E era eu atendendo, né? O tempo inteiro ali. E conversando, porque por 7 anos eu que fazia toda essa parte, né? De atender, de fazer o medicamento, Eu fui entendendo e percebendo que os pacientes, eles iam nos médicos homeopatas, mas o modelo deles não era esse. Então, assim, eles compravam o medicamento, começavam a usar. Só que, às vezes, no dia seguinte ou dali uma semana, tinha um sintoma. Ao invés deles ligarem para o médico ou vir até a farmácia para tirar, para perguntar, eles iam para o modelo que eles já tinham, que era tomar o medicamento
para tirar aquele sintoma. E eu comecei a perceber isso. E aí o tratamento não fluía. Que às vezes tu corta uma coisa que já tá a caminho, Tá né? a caminho de uma cura que o medicamento homeopático traz e você bloqueava. Sim. Então eu senti que existe uma necessidade de ensinar as pessoas a serem pacientes homeopatas. E fiz uma proposta para os médicos homeopatas daqui de Joinville. Para fazermos, a gente dava o nome assim, ó, curso de orientação para leigos. Eu fiz. Tu fez? Fiz. Quando eu entrei, as pessoas que entravam na farmácia faziam um curso. Que era você e alguns médicos que ministravam, né? Acho que eram 3 noites. Eram 3 noites seguidas. Sim. Então, nós fizemos por 6 anos, mais ou menos 3 a 4 turmas por ano dos nossos pacientes. Isso foi muito legal, porque isso fez a homeopatia se consolidar em Joinville. Porque eles foram entendendo como que funcionava a homeopatia e as famílias inteiras foram sendo transformadas. Né? Nós temos famílias inteiras hoje que são homeopatas, os netos já são homeopatas, né? Sim. Então, porque eles aprenderam a se olhar, né, sistemicamente. Então, essa veia sempre foi muito forte do ensino, sabe? E aí, em 2012... O que aconteceu? A gente também conheceu uma outra área, que é a medicina quântica. Sim. Que é mais uma ferramenta. Que nos ajuda nesse olhar sistêmico. É isso. E quando eu conheci, eu falei, nossa, dá pra gente ajudar tanta gente, né? Por quê? Porque nós não temos o tanto de médicos homeopatas suficiente para atender toda a população, né? E aí a gente se interessou para conhecer. E começamos a conhecer. E teve uma médica que veio para dar palestras. Então, nós começamos a fazer palestras, trazer médicos, trazer prescritores, pessoas, né, dentistas, pessoas para darem as palestras. Formação, né? Porque a forma de pensar é diferente, né? Isso. É muito na observação. Eu vou fazer uma comparação aqui, igual as pessoas antigas que trabalham em sítio, né? Que eles observam a natureza, eles já sabem, esse ano vai ser um inverno mais pesado, não vai, esse ano vai. Por quê? Porque eles têm esse olhar. Eu vejo que esse é um olhar com a homeopatia também, né? É você observar o todo, os sintomas. Eu tomei, ou eu comi tal coisa, eu também melhorei aqui, piorei ali, eu tomei a medicação, ela melhorou isso aqui, ou trouxe coisas que eu estou sentindo, que às vezes a pessoa não faz a relação que é com a medicação, né? Isso. Às vezes ela não faz. Não esse conecta, é o olhar alopático não que conecta. tu falou, não conecta, né? E esse ensino, a gente tem que estar sempre ali de suporte. Não, vamos lá, conversa com o teu médico, traz isso aqui, traz... E eu acho que a quântica, que eu fui fazer a pós daí na quântica, né? Sim. Ela é uma outra ferramenta, uma outra maneira de ajudar também, principalmente ali os transtornos menores, onde a gente pode estar atuando, né? Que eu acho que ela auxilia muito também nessa melhor qualidade de vida do paciente, né? Então, o ensino sempre foi muito forte. E eu sempre bato nessa tecla. Que a gente precisa trazer o conhecimento para as pessoas. Que eu acho que é algo de muito importante e precioso, é uma joia. Muito da cura vem através do autoconhecimento. Isso. Muito. Então, assim, esse é algo que nós temos, porque ele foi naturalmente sendo construído, o ensino. Então, é um verbo muito forte da Botica, é o ensino. Depois disso, hoje... Com a era do conhecimento, com a neurociência se desenvolvendo e todo mundo tendo muito acesso, isso está muito mais à tona. E eu falo que é muito legal, porque é bom para a gente. Porque nós temos também esse conhecimento hoje chegando até as pessoas. E aí eu fico me perguntando, e como a gente pode fazer para contribuir? E eu sinto assim, que nós podemos, na relação com as pessoas que nos procuram, os pacientes, as pessoas que nos... Até os prescritores, né, Valesca? Porque os prescritores também, os médicos também nos procuram. Porque eles também estão percebendo que... eles estão aprendendo também, eles estão estudando também. Sim. E eles também veem que em nós eles podem ter essa contribuição. Para quê? Para a gente ajudar essa tríade. Tudo é tríade. O paciente, o farmacêutico
E o prescritor, o médico, o dentista, né? Eles também, a gente pode apoio, né? trabalhar juntos. Trabalhar juntos, exatamente. Nesse momento, então, onde deu esse boom da neurociência, desse aprendizado e do conhecimento, aí, agora mais ainda que a gente pode trabalhar junto. Sim. Um ajudando o outro. Porque, assim, ó, o que interessa para nós hoje? A adesão ao tratamento e a cura do paciente. É isso aí. Que ele possa cada vez menos precisar do medicamento. Porque ele vai se conhecendo. E quando ele precisar, ele sabe aonde buscar de uma forma que ele vai ter orientação. Sim. Seja para tomar um medicamento alopático, ou seja para para usar uma outra terapêutica, uma homeopatia, um floral, né? Mas ele sabe como referência. Por quê? Porque a gente estuda, nós somos curiosos, a gente quer aprender, e isso é muito forte. E é bonito como isso sempre foi, porque eu praticamente nasci na Botica do Vale. Então, assim, desde pequenininha, tanto que a gente até antes de começar estava falando que a Ana Paula é a única pessoa que me chama de Aninha, porque ela me viu lá desde pequenininha. E é interessante como desde sempre foi muito presente na minha casa. Minha mãe, né, desde pequena, minha mãe já estava na botica. Sempre foi muito forte esse lado da Botica do Vale de cura, de verdade, que é um grande diferencial hoje, né? De vocês realmente olharem para o paciente, olharem de forma individualizada, de o que funciona para um não funciona para o outro, a gente tem que olhar isso de forma individualizada. Como é que eu faço a melhor maneira dentro daquilo que o paciente precisa, como é que eu faço para promover essa cura mesmo? E eu vejo que isso até hoje é um dos grandes, se não o grande diferencial da farmácia, que é esse olhar individual promovendo a cura de fato. E é legal também isso que você estava falando do conhecimento, do quanto do conhecimento é necessário para que esse paciente entenda o quão importante e bom é ser curado também, né? E que ele faz parte, ele tem que contribuir com a cura dele. A cura não vem de fora. Não é só uma medicação que eu vou pôr e é milagroso. Não é. Não é. Eu tenho que querer e eu tenho que ajudar nesse processo. Porque esse processo, quando a gente fala até de profissionais, a gente precisa de muitos profissionais, né? Porque hoje, você sabe, a saúde, eu preciso dormir bem, eu preciso fazer uma atividade física, eu preciso saber comer direitinho, eu preciso usar uns bons produtos, bons medicamentos. Então, ela é um equilíbrio. Eu preciso me reconectar com Deus, ou buscar também esse lado espiritual, né? Então, assim, ele é um conjunto. E é nessa hora que a gente precisa desses profissionais também, que queiram a mesma coisa. E o paciente entender que ele é parte ativa do processo. Ele não é passivo. Ele tem que estar disposto. Não, senão não vai acontecer. Senão não vai acontecer. Uma tríade mesmo. Isso aí. A nossa função é ajudar nessa construção, tanto na adesão ao tratamento, né? Que é onde a gente pode agir com coisas diferentes. Você não toma um tipo, eu faço outro. Tu tem alergia disso, eu faço cento. Realmente contribuir com a adesão. A manipulação, isso é muito legal. Né? A gente tem lá, eu sou intolerante à lactose. Isso. Então você faz sem lactose. O outro, né? Tem alergia a corantes, tu faz cápsula incolor. O outro é vegano, tu faz uma cápsula vegetal. Então, a gente, é o que eu falo para as meninas, a manipulação nasceu para esse diferencial, porque nós somos únicos. Isso é muito importante a gente entender, né? O que é bom para ti, muitas vezes, na medicação, não é para mim. Não é para mim. Então, a gente precisa realmente, mesmo na atividade, né? Enquanto um é intenso, a gente sabe que precisa da atividade. Tipo de atividade. Mas tem comida que um pode, o outro não pode. Tem um tipo de atividade que um pode, outro não pode. Eu acho que esse é um gancho muito legal para a gente falar da manipulação, da farmácia de manipulação como um todo. Porque esse é o diferencial da farmácia de manipulação. A manipulação existe para fazer um medicamento único e específico para aquela pessoa. Aquilo que ela precisa. Então, nós adquirimos as matérias-primas onde todos adquirem, né? A indústria, as outras farmácias. Mas qual é o lance que é a alma da manipulação? É você individualizar. Você vai olhar para aquele paciente, para aquela pessoa e vai falar assim, essa pessoa precisa disso.
né? Que já acontece hoje, que são feitos vários exames, e a partir dos exames você já sabe o que a pessoa precisa mais de zinco, ou mais de cobre, ou mais de vitamina D. Então, o que ele precisa, né? Isso é o... Eu falo assim, eu sou apaixonada pela farmácia de manipulação, porque você individualiza, cada um é de um jeito. Eu falo, ainda bem que Deus fez cada um de um jeito, cada ser é único. Ia ser muito chato o mundo se fôssemos todos iguais. Eu costumo dizer isso. Então, assim, Deus já nos fez assim, únicos. A manipulação, ela permite você fazer aquilo que aquela pessoa precisa. Exatamente. Isso é incrível, assim. Eu sou apaixonada, né? Então, esse todo, né? Esse sistêmico. E realmente nós somos únicos e somos sistêmicos. E tem mais uma questão que eu colocaria. Nós precisamos uns dos outros. Não fomos feitos para viver separados e sozinhos. Nós precisamos, como um corpo, uns dos outros, né? Do médico, do farmacêutico, da pessoa que atende lá na farmácia, do que faz o pedido, do que faz, falando da farmácia, do que compra, né? E principalmente do cliente, porque o nosso objetivo principal, o nosso olhar é para o cliente. É aquela pessoa que chega lá. E é muito legal quando ela vem, a gente sente no olhar que ela está precisando de ajuda. Né? Ela quer uma orientação, às vezes é uma orientação que ela quer. E a gente sabe que a gente pode contribuir com a vida dessa pessoa, né? Então, na Botica, a gente tem esse olhar, né? Por isso que é cultivar a saúde de forma integral. E cultivar é todo dia. É toda vez que a gente encontrar com esse paciente. Toda vez que a gente der uma orientação para o prescritor que pede ajuda para o médico que também quer tirar uma dúvida. Ou nós precisamos muitas vezes tirar a dúvida com o médico. Então também essa relação ela é construída. E ela não acontece de um dia para o outro, né? Então acho que é esse olhar para a farmácia de manipulação e com essa visão sistêmica... É o que nós temos, né? Porque nós somos assim. E não dá para parar, né? A gente busca conhecimento o tempo inteiro, porque tudo é muito dinâmico, né? Então, a gente, como tu falou, a gente precisa um dos outros o tempo inteiro, a gente precisa um dos outros o tempo inteiro. Mesmo na hora de buscar um conhecimento, mesmo na hora de buscar um apoio, mesmo na hora da gente se entender, porque nós também somos sistêmicos, né? Então, a gente precisa desse... O que existe ali para me ajudar? Onde eu posso procurar essa ajuda, né? E às vezes a farmácia é um canal de ligar profissionais também, né? Sim. Porque, por exemplo, eu sempre tive no balcão, né? Desde quando eu entrei ali no balcão, e você vai conhecendo os pacientes, vai conhecendo as realidades, vai conhecendo os prescritores, então você vai fazendo, e outra, se você é verdadeiro naquilo que tu fala, se você é responsável naquilo que tu faz, tu tem esse olhar do cultivar saúde antes de qualquer coisa, antes do financeiro, antes, se isso é a tua semente, tua essência, né? Os pacientes vão acreditando nisso também, tanto é que eles vêm na hora que ele precisa também de uma referência. Ei, sim. Quem eu procuro? Porque eles vão acreditando. E quando você não sabe, também você ir atrás. E a confiança, né? De Exatamente. saber que eles podem contar com aquele profissional que vocês vão ter esse olhar pensando na saúde dele, né? É pensando isso aí. no bem dele, né? É. E vocês fazem hoje o atendimento também, né? O atendimento individual. Como é que funciona esse processo? Então, lá do atendimento farmacêutico, Isso. né? Que a gente faz. Isso é até uma coisa que foi nova na legislação, né? Como a farmácia já tinha essa veia muito grande ali do ensino, nós estávamos sempre no balcão, porque com a essência da homeopatia, o olhar para o outro é diferente, porque você tem que aprender a olhar sinais, sintomas, tudo isso, né? E a gente viu a necessidade, a gente já fazia, vamos dizer, empiricamente isso? A gente fazia ali no balcão, de ouvir, porque tem os transtornos menores, onde são pequenas coisas que o paciente apresenta, que você pode estar auxiliando, que são coisas mais simples de tratar. Então, a gente já fazia isso. E daí, depois, nós tivemos a feliz notícia ali que isso passou a ser certo, que a gente podia fazer o atendimento farmacêutico, podia ter o consultório farmacêutico. Então, quando a gente viu que saiu essa legislação, eu fui fazer a pós em farmácia clínica.
Então, fiz a pós em farmácia clínica, sou floralista. Nossa equipe também tem várias pessoas preparadas ali que também estão... Hoje nós somos em 8 farmacêuticas. 8 farmacêuticas. Então, a gente foi montando a equipe de um jeito. Por quê? Porque muitas vezes o paciente precisa de um tempo para explicar, para conversar. Então, o atendimento farmacêutico é um horário marcado, que ele tem um tempo, que ele vai lá, ele tem uma salinha particular, porque a gente faz a atenção farmacêutica ali no balcão, que são essas coisas mais do dia a dia ali. Mas quando o paciente aí precisa de um horário, quer trazer, quer conversar, quer falar dos medicamentos que toma, quer... Então, tirar a gente tem sim, com vocês para ele contar também um pouco da história dele. Isso, que muitos não ficam confortáveis ali. Ou muitos querem trazer a família inteira ali. Também não dá para atender no balcão. Daí não dá. Já aconteceu várias vezes. Tipo, você tá no balcão, vem 4 da família, 5 da família. Aí não dá para tu conversar ali, né? Então, aí a gente montou. E ali no Espaço Novo nós vamos ter a salinha de atendimento farmacêutico, com horário marcado, tudo certinho. Pois é, e já que vocês então falaram agora sobre esse Espaço Novo, eu queria saber um pouquinho de vocês, como é que está sendo essa mudança, como é que está sendo esse processo. É um processo. Desafiador, bem desafiador. É o processo. Porque é um tempo também de renovação, né? De ressignificar muitas coisas, de recomeçar muitas coisas. Sim. Tanto que estamos aqui contando essa história desde o início, 33 anos depois da farmácia, né? Já tem muita história para contar. E saber um pouquinho de como está sendo todo esse processo e essa mudança, o porquê dessa mudança. Esse é da Ana, mas eu vou falar um pouquinho. A Ana tinha no coração dela um espaço de saúde. Porque como a Ana tem ela está sempre na frente ali, buscando e pensando e imaginando. Então, ela já trazia no coração e falava isso, do espaço de saúde, um espaço com sala para atendimento, um espaço onde a pessoa pode falar, um espaço onde a pessoa pode tomar um café, um espaço... Fazer os cursos. Fazer os cursos. Então, eu acho que ela foi plantando essa semente, E a farmácia, graças a Deus, ao longo desses anos, né, foi crescendo, foi... tendo que se adequar a muita coisa, porque a legislação foi mudando e também trazendo muita coisa nova que não tinha e que você teve que ir colocando em espaços que foram ficando pequenos também por conta disso. Muitos produtos diferentes também que a gente foi trazendo ao longo dos anos, né? E daí surgiu a necessidade de sair, né, Ana? Foi mais ou menos assim. Foi assim o início. Eu comecei, então, com 35 metros quadrados, a primeira farmácia. A segunda farmácia na Gustavo Grossenbach, onde eu fiquei bastante tempo, tinha 165 metros. E aí era pequeno. Uma legislação, naquela época, em 2007, aconteceu a mesma coisa. A legislação vai mudando e você vai tendo que se adequar. Isso. E dependendo do espaço, você não consegue se adequar naquele espaço. Então, em 2007 aconteceu isso e nós fomos ali para a Rua Blumenau, que era 300 metros. Né? E agora aconteceu a mesma coisa, porque nós... né, muita coisa nova, muita coisa, gente chegando, muita mudança também, né? Na forma da gente funcionar. Sim. E a gente foi precisando de mais espaço. E já há anos, pelo menos uns 6 anos, que eu vejo 3 ou 4 imóveis por ano para onde colocar a farmácia. Só que é um desafio muito grande nós mudarmos uma farmácia de lugar. Então, eu tenho usado com elas uma imagem... que é como eu pegar uma árvore frondosa, uma mangueira, por exemplo, cheia de manga de 33 anos e transplantá-la. Tirar de onde ela está, levar para um lugar novo, sem deixar cair nenhum fruto. Quem são os frutos? A gente não quer perder nenhum cliente e não quer perder nenhuma pessoa da equipe. Os frutos são as pessoas. Como a gente faz isso? Então, esse está sendo um grande desafio. E quando eu comecei a buscar novamente, eu encontrei um imóvel, né? Encontrei 2, depois acabamos escolhendo por esse. E tem sido uma construção desafiadora, porque é maior, muito maior do que onde nós estamos, né? E a gente tem que fazer tudo isso acontecer sem a farmácia parar. Nós precisamos ir para este lugar. E esse lugar, para mim, é um sonho. Eu não imaginei que fosse acontecer como as coisas estão acontecendo. Porque eu sempre usei os imóveis, eram sempre, né, alugados e de
a gente sempre foi adaptando. Sabe quando você vai adaptando? Isso acontece com muita farmácia de manipulação. A gente começa pequenininho e depois tem que ir adaptando. Então, 33 anos de adaptação. Mas agora é um novo momento mesmo. Eu falo, tô brincando que a gente virou adulto, né? A gente tá virando muito gente grande e realmente é isso que nós queremos. Mas por que a gente decidiu fazer isso? Fizemos essa escolha de crescer e de ir para esse espaço. Porque a gente acredita no que a gente faz. A gente acredita nos nossos valores. A gente acredita no propósito nosso. Que é de levar isso para as pessoas, né? Uma mudança, uma metanoia mesmo, uma mudança de mente, uma mudança de olhar para a saúde. Não olhar a doença, mas olhar a saúde. E é isso que nós queremos. Então, é tão forte em nós que nós decidimos fazer isso. E é isso que nós vamos fazer agora, nos próximos meses. Então, estamos nesse processo de... Quem estiver com a gente vai acompanhar, vai né? acompanhando, porque vai ver. E o espaço é maior. Hoje nós temos uma equipe com 40 pessoas. Então, nós precisamos de um espaço que acomode a equipe. Sim. De um espaço, um habitat, vamos dizer, uma casa que seja bom para todo mundo, para a equipe, para os clientes. Um espaço agradável, né? E eu falo assim, ó, nós merecemos, Joinville merece, e os clientes merecem isso. São anos, são muitos anos, né? Isso. E até aqui, Deus nos guardou e Ele vai continuar nos guardando. E lá nós vamos ter um espaço do ensino, que era sempre o meu sonho. Como a Valesca falou, né? O que eu aprendo, eu quero compartilhar isso da minha essência. E nós vamos ter um espaço para a gente fazer curso, para a gente ensinar, para a gente reunir as pessoas lá, para a gente trocar. Tanto que o meu slogan é: eu ensino e aprendo. Eu aprendo e ensino todos os dias. Todos os dias. Se eu estiver atento em qualquer relacionamento, em qualquer conversa que eu tiver com qualquer pessoa, eu tenho a possibilidade de aprender com ela e tenho a possibilidade de ensinar. Então, eu ensino e eu aprendo, ensino e aprendo. E esse é o espaço do ensino e da aprendizagem, né? Então, eu estou muito animada, estou muito feliz com essa fase que nós estamos e queremos realmente que todos estejam conosco e entrem nessa frequência de alegria, de gratidão. É muita gratidão. Eu sou muito grata a Deus e muito grata a a minha equipe que está há anos comigo, né? Graças a Deus essa equipe está junto, né? E é algo que nós queremos fazer juntos. Não, e tem várias na equipe que estão há muito mais tempo que eu, né? Então, você imagina uma equipe... Nós temos uma equipe com muito tempo. E também temos os novos chegando, uma equipe nova. Eu falo que hoje nós estamos num momento a gente tem gerações, né? Gerações. 4, 5 gerações juntas. Antes a gente tinha duas ou 3. A cidade de Joinville está crescendo. E tá vindo muita gente de fora. E a gente vê isso em todos os lugares. E na farmácia também. Na festa do final do ano passado, eu percebi que ao invés de ter 3 estados, que era São Paulo, Paraná e Santa Catarina, hoje a gente tinha 13 estados. 13 estados representando. Isso é legal, né? Porque assim, quando tu troca a experiência, e mesmo os mais jovens que estão vindo, né? Os mais jovens, nós precisamos deles. Com certeza. Porque, por exemplo, você tem a experiência dos mais velhos naquilo que já está consolidado, né? Consolidado, e você tem todo um mundo novo aí, vamos dizer, de WhatsApp, de toda essa ligação que para nós é mais difícil. Os baby boomers é mais complicado. E você precisa desses jovens. Enquanto a gente demora lá 500 anos para fazer um negócio ali rapidinho, eles já vêm, é assim que faz, Então, eu acho muito válido isso. Essa mistura eu também, né? Eu tô achando o máximo. Você tem culturas diferentes no mesmo lugar, gerações diferentes e tempo de casa diferente. Porque os mais antigos têm a oportunidade de aprender com os novos, os novos têm a oportunidade de aprender com os mais antigos. É um desafio gigante, né? Né? A gente tá vendo isso. Então, isso é muito legal e esse espaço novo vai nos permitir. Uma das coisas que aconteceu pós-pandemia ou durante a pandemia foi que cresceu muito o WhatsApp, o call center, cresceu muito. Então, nós estávamos estruturados, isso aconteceu com várias empresas no Brasil, né? Para atender 20% de WhatsApp. Hoje nós temos o contrário, 80% é o WhatsApp. E aí a gente tem que preparar uma equipe para fazer essa integração com o cliente.
para Não, e conseguir entender o cliente. Então, é um desafio muito É um grande. desafio. Então, nós também precisamos de ter um espaço adequado, um habitat adequado, uma casa adequada também para todos essa nova mudança que a gente está vivendo, né, no mundo. E a Botica merece, né? Ah, com Você certeza. merece, né? Crescer, ter esse momento também de... porque esse momento de renovação também é um momento de olhar para as coisas, ver o que deixar para trás, o que levar, Aham. né? O que vale a pena. Então também é um momento ali, depois de tantos anos numa casa, de você olhar para aquilo ali e falar o que a gente pode deixar e o que a gente pode trazer e o que a gente pode renovar. E com certeza é um momento de crescimento também, né, para vocês, em todos os setores, né? Sim. E o passarinho me contou que o estacionamento é bom. Ah, esse foi a primeira busca nossa, era essa, né? É ótimo. Quantas vagas, né? Vamos ter muitas vagas, né? Muitas vagas. Que bom, que bom. Quanto mais vaga, mais gente ali também, Claro, né? mais conforto, mais né? gente pra trazer. E o espaço é muito, vocês vão conhecer depois, né? Mas o espaço é muito legal, né? Realmente um espaço de saúde, que é o que a gente, né? Tem árvores, tem, né? Um é legal, pátio né? É legal. a cara da farmácia. É a cara da farmácia, era aquilo que a gente sempre quis, né? O meu sonho sempre foi esse, né? Eu sempre sonhei com esse local. Sim. E agora é um presente. É uma dádiva que Deus está dando para todos nós, né? Nós, a equipe, todos os nossos clientes, a cidade de Joinville, né? Nós estamos ali no coração de Joinville, né? Que liga Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Oeste, né? Ali é um coração mesmo. Então, eu estou muito feliz, porque eu queria, né? Um espaço desse. E ele está indo além daquilo que eu... Nossa, que legal! E cada vez essa construção está sendo muito especial. E a gente está trazendo novas gerações gostando da Botica, né, Ana? Porque eu vejo assim, ó, para mim é muito gratificante quanto os filhos. Então, eles me trazem paciente. E aí o intuito é assim, mãe, você acha que lá na Botica tem alguma coisa que pode ajudar essa pessoa? Ou pode ajudar esse problema, ou pode ajudar... Então, eles estão começando a abrir esse olhar para cultivar a saúde, né? Será que eu posso contribuir com o outro aqui, com alguma coisa que a Botica tem para oferecer? Então, é muito legal. Porque daí você fala assim, nossa, acho que eles estão vendo que nós somos verdadeiros naquilo que a gente faz, né? E isso é gratificante. E uma né? equipe que está vindo também, né? A equipe mais nova que está vindo... eu sinto isso, que eles, eu tô num lugar legal. Eu posso aprender aqui também. E a gente quer que eles também possam aprender, expandir a consciência, criar propósito, né? Viver esse propósito, cultivar a saúde, porque, gente, é tudo igual, né? O cliente que vem, assim como a equipe que vem, nós mesmos, nós precisamos todos o tempo inteiro estar reciclando, renovando, né? Pra gente poder expandir a nossa consciência, aprender e ir crescendo, né? Eu costumo dizer, que nem um joguinho de videogame, né? Eu vou mudando de fase. Então, a Botica, ela tá mudando de fase. Nós estamos mudando de fase. E as pessoas ao nosso redor também estão mudando de fase. Todos nós estamos amadurecendo, né? A equipe está amadurecendo, os clientes, né? Então, eu acho o máximo, eu estou achando muito legal essa fase, né? E a gente pode mudar a nossa realidade, né? Quando a gente planta essa semente e a gente começa a ver isso e querer o bem para nós e para o outro, tu muda a tua realidade, que é pequenininha, mas tu muda. Aí tu muda a tua casa, aí tu muda a tua família, aí tu muda... E isso a gente pode ir fazendo e essa frequência ir ampliando. E cada vez melhorar mais. Então, a gente traz o bem, né? A gente faz a diferença. Eu lembrei mesmo quando a gente joga pedrinha na água, né? Que vão fazendo os formantes. Eles vão se formando, né? E é isso mesmo. E é isso que a gente quer. É a ressonância. A gente né? quer que Ela ressoe isso, aí. se conecte com as pessoas. As pessoas saibam que ali é um espaço onde elas podem se conectar para adquirir conhecimento, para adquirir um produto de qualidade, uma orientação, né? Ou para estar lá com a gente mesmo celebrando. Nós gostamos de festa, né? Eu adoro festa. Então, para a gente celebrar a vida, né? Eu gosto de celebrar a vida. Não, esse é o momento. E é bonito de ver como
esse propósito da farmácia se estende para as vidas, de fato, né? Tanto de gente que trabalha na farmácia e consome da farmácia, o quanto que isso é passado no dia a dia, né? Fora da farmácia, isso vai além de farmácia, né? Sim. Esse amor pela vida, pelo cultivo, pelo cuidado do outro, isso vai além, assim, isso ultrapassa. E aí a gente vê que a veia do ensino dá muito certo. Dá muito certo. Trabalhar com saúde é muito bom, né? Porque o que somos nós sem saúde, né? Então é muito bom. E trabalhar com prevenção é melhor ainda, né? Não, com certeza. E se você não não consigo mais, agora eu já tenho uma doença instalada. Se a gente conseguir contribuir para diminuir o número de medicamentos e melhorar a qualidade de vida desse paciente, a gente já alcançou o objetivo. Com certeza. Né? Então eu falo assim, sempre há tempo para mudar. É igual antigamente que a gente tinha, até estava falando sobre isso lá na farmácia, que eles falavam que a gente era refém da hereditariedade, né? Então a gente não mudava o nosso jeito de ser, porque a gente sabia que a gente ia desenvolver aquela doença, porque a minha mãe tinha, meu pai tinha. Se fosse genético, né? Dizia que não ia ter. Não tinha. Né? Hoje a gente já sabe que não é mais assim. Hoje é a epigenética que manda. O que é epigenética? Eu tenho o gene, mas se ele vai ativar ou não, depende do que eu vou fazer, das minhas escolhas. Por isso que eu falo que o paciente faz parte da cura dele, né? Porque as minhas escolhas que vão me orientar a eu realmente desenvolver, ativar aquele gene, ou silenciar o gene. Eu posso silenciar o gene. Eu gosto muito daquela imagem, eu sou muito da tríade, né? Eu ando muito na tríade. Mas dos mentos. Alimento, movimento e o pensamento e sentimento, que é a nossa alma. Então, isso precisa estar equilibrado. Porque, às vezes, eu tenho uma alimentação extremamente saudável. Como só os orgânicos, como tudo certinho, durmo bem, né? Faço tudo certinho essa parte. Faço exercício, né? Faço aeróbico, faço, né? Mas eu não lido com as minhas emoções. Eu exponho ela embaixo do tapete, porque a gente não quer se olhar, a gente não quer se conhecer. Então, eu não olho para isso. E aí, de repente, eu faço aqui, eu como direito, eu faço exercício e tenho um infarto fulminante. Por que eu tenho um infarto fulminante? Por quê? Porque eu preciso olhar para as minhas emoções. Então, essa tríade é fundamental. Ou eu só oro, só faço terapia, também só olho para essa parte, mas eu continuo comendo um monte de coisa que eu não devo, os açúcares, as coisas que eu sei que eu não devo. E aí, também não adianta só isso. Ou eu vou lá, malho, né? Mas eu também como depois tudo errado. Então, assim, os mentos. Nós precisamos olhar para esses mentos. Então, é pensamento e sentimento, movimento e alimento. São os mentos. Nós precisamos olhar para os mentos. A nossa atenção diária tem que ser para os mentos. O que eu estou colocando, o que eu estou ingerindo, isso aqui vai ser bom para mim? E é o equilíbrio, né? É o equilíbrio. É o equilíbrio que vai me deixar bem. É o equilíbrio que... E se eu ver que eu estou errando, sempre há tempo para começar de novo. Para recomeçar. Sim. Por isso que eu digo que as pessoas que chegam próximos da gente, elas vieram por algum motivo, porque não existe coincidência. Não. Então, se ela veio, ela trouxe... Que é um ensino-aprendo ali, né? Uma troca. Alguma coisa está trazendo de bom ou alguma coisa que eu tenho que observar, eu tenho que mudar... E nós também. Então, por isso que eu falo que o nosso estabelecimento ali, a Botica, é um lugar onde a gente pode falar disso abertamente. A gente pode se expor e também trazer esses pensamentos. Tem uma sigla que para mim faz muito sentido, outra sigla, né? Além dos mentos. O AIA. AIA. Atenção, intenção e amor. Então, quando eu tenho um olhar atento para o outro, para o meu paciente, para o meu prescritor, para o médico, né, para qualquer um que seja, eu tenho um olhar atento. Isso gera uma intenção no meu coração. Porque eu vou perceber a necessidade dele. E eu, intencionalmente, eu vou oferecer para ele aquilo que ele precisa. E como é que eu vou fazer isso? Com muito amor. Então, AIA, isso é legal. Guarde o AIA nos seus relacionamentos, né? E é isso que a gente busca fazer na farmácia
E a gente vai ensinando, né? E vai ensinando para a equipe quando ela chega, né? Como que a gente vai? A gente precisa, então, exercitar o AIA. Sim. Né? Olhar atento, uma boa intenção, com muito amor. Vai fazer toda a diferença na vida das pessoas. Ai, que legal, gente. Que legal ter essa retomada de toda a história, falar com vocês também, porque minha mãe eu vejo todo dia. Mas a gente também tem tanta intimidade, conversa tanto, que às vezes é legal você sentar e entender todo o processo, né? Que às vezes no dia a dia ali, com certeza Sim. também clientes e pacientes e prescritores que estão assistindo também, é muito legal conhecer toda essa história, saber de onde veio, porque o propósito vem muito daí, vem muito da história, né? Vem da história. E se vocês quiserem agora, dar um recadinho para quem está assistindo em casa, olhar para a câmera, se a Ana quiser fazer primeiro, aí depois claro. aí cada uma dá um recado para quem está em casa, ou um lembrete, ou enfim, algum conselho, ou algo que está te dizendo no coração, algo assim. Agora você me pegou, né? Deixa eu pensar aqui. Quer falar primeiro, então? Ai, ai. Posso falar. Gostaria que as pessoas viessem conhecer um pouquinho da nossa história, conhecer a Botica um pouquinho mais, contribuir com a gente também, porque o nosso Cultivar Saúde é para todos. Então, que você faça parte dessa história, vá lá, troque, nos ensine também, né? Porque a gente está lá para isso. É um amor muito grande pelo que é feito. Então, posso falar, e vocês sabem disso, né, Tata? Então, assim, realmente eu acredito nisso. Eu acredito que o mundo melhor é feito disso, de trocas, que a gente pode melhorar sempre, que, como a Ana fala, as fichas vão caindo, né? Que é quando a gente tem noção de alguma coisa que a gente faz, que a gente podia fazer melhor, ou que a gente não está fazendo como deveria. Então, tá certo. É a hora de melhorar e mudar. E vão conhecer o nosso espaço, nos acompanhem nas redes sociais, porque a gente vai falar um pouquinho do espaço novo, para saber onde é, as curiosidades, ver como vai ser, a data, como está sendo todo esse nosso trabalho aí, que não está sendo esse processo que está sendo grande. Então, vamos lá, vamos nos conhecer, vamos conhecer um pouquinho da história da Botica, nos conhecer pessoalmente, buscar alguma coisa para contribuir aí com a tua saúde. Se a gente puder, nós estamos lá para isso, né? O que está me vindo aqui é algo que eu estou vivi a semana passada. Quando eu vou para a farmácia e eu vou para o atendimento, eu amo. Porque assim, ó, cada um que entra lá me conhece e eu conheço. Se eu ficar lá, eu fico conversando o tempo todo. E é uma delícia mesmo. E a semana passada aconteceu isso. Em 2 dias que eu estive lá, era assim, um saindo. E quando eu conto, eles me perguntam, e aí, como é que tá, né? Porque eles não me veem lá, então eles acham que eu não tô, né? E aí, quando eu conto da farmácia nova, eles ficam tão felizes, os clientes, os antigos que me conhecem, que viram todo o crescimento da Botica, eles ficam tão felizes por nós, que isso me dá um ânimo tão grande. E eu falo para as meninas novas que estão no atendimento, vocês precisam conhecer e fazer, construir relacionamento. Então, o meu desafio para você, se você já é cliente nosso, eu quero muito que você esteja com a gente lá, porque você faz parte dessa história. Com certeza. E eu quero celebrar contigo, seja você que já trabalhou com a gente, ou você que é o nosso cliente, o prescritor, o médico, os amigos todos. Eu quero compartilhar essa alegria lá contigo. Quero te convidar. Se você ainda não é tão próximo, né? Meu mesmo, porque eu não te vi, mas você foi atendido pelas outras. Você está chegando agora, que tu também vá lá para celebrar com a gente. E se você ainda não é cliente, não nos conhece e nunca foi lá, que você vá. Para você também, a gente poder construir um relacionamento. E quem sabe daqui a alguns anos vai ser como esses meus clientes antigos, que a gente se abraça e a gente tem prazer em estar junto. E daqui 10 anos, 15 anos, a gente vai poder, né? Vou estar lá já mais velhinha, mas a gente vai poder também perpetuar, deixar esse legado na cidade de Joinville. Hoje eu tenho plena convicção que Deus me trouxe para Joinville, para deixar esse legado da homeopatia no começo, mas depois da visão sistêmica e da construção de relacionamentos saudáveis.
e do respeito pela individualidade de cada um, aquilo que cada ser é, e essa contribuição do ensino. Então, é um legado que eu creio que a Botica já deixou e o que a gente quer que perpetue, né, por outras gerações. Lindo, lindo. E que a gente só existe porque vocês estão lá. Prescritores, clientes, os clientes antigos que estão lá, os clientes novos que vêm e que acreditam no nosso trabalho. Então, assim, continue acreditando, continue indo lá, continue nos procurando, porque isso nos incentiva a estudar cada vez mais, a procurar coisas cada vez mais. Então, porque a nossa existência, a gente só existe porque eles existem, né? Porque eles nos procuram. Então, gratidão por todos vocês e que a gente conheça muito mais gente. Com certeza. No espaço novo. É muito bom conversar com vocês. Foi lindo também essa parte do final e realmente é bonito, né? O quanto as pessoas fazem parte, continuam fazendo e são importantes para toda essa história. E com certeza já perpetuou, porque é por isso que vocês estão hoje renovando e indo para um espaço maior, um espaço bonito, com a cara da Botica. Acreditando nesse espaço novo, né? Então, muito legal. E para você que está assistindo a gente, que assistiu a gente até aqui, peço que siga nas redes sociais. Então, Instagram, @Botica do Vale, com 2 L's, tá? Botica do Vale. No Facebook também, Farmácia Botica do Vale. A gente vai estar ali compartilhando várias informações sobre essa loja nova, sobre o endereço, quando que vai inaugurar. E a gente espera muito que você esteja lá também participando desse momento com a gente, que vai ter muita música, com certeza. Com certeza. Sempre tem música. Se você gosta de música, também venha. Como vocês duas, muito, né? E muito obrigada por ter assistido a gente até aqui. É isso aí. E é isso. Muito bom, Aninha. Obrigada pela tua presença aqui com a gente.